O mundo acordou diante de uma realidade que, até poucos dias atrás, parecia apenas uma hipótese discutida por analistas militares e economistas. Hoje, essa hipótese começou a se tornar realidade. O Oriente Médio entrou em uma fase extremamente perigosa de instabilidade, e o epicentro dessa crise pode provocar uma onda de consequências econômicas que chegam até o seu bolso. No centro dessa tensão está um ponto aparentemente pequeno no mapa, mas gigantesco em importância estratégica: o Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo, localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, funciona como uma das principais artérias do sistema energético mundial. Todos os dias, milhões de barris de petróleo passam por esse estreito rumo à Europa, à Ásia e às Américas. Agora, essa rota vital está sob ameaça. Segundo análises citadas pela RFI, com base em reportagens do jornal francês Les Echos, o bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã elevou rapidamente o nível de alerta entre economistas e governos ao redor do mundo. O motivo é simples: quando uma rota por onde passa uma parcela significativa da energia global fica ameaçada, o impacto não fica restrito ao campo militar. Ele se espalha pela economia e, inevitavelmente, chega até a vida cotidiana das pessoas. Para entender como chegamos a esse ponto, é preciso olhar para a escalada militar dos últimos dias. Israel e Estados Unidos intensificaram ataques contra alvos no território iraniano, atingindo instalações militares e estruturas consideradas estratégicas. Autoridades iranianas acusam que os bombardeios também atingiram áreas civis, incluindo escolas e hospitais. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra Israel. Cidades como Tel Aviv e Jerusalém voltaram a ouvir sirenes de alerta aéreo. Sistemas de defesa antimísseis foram acionados e explosões foram registradas no céu quando projéteis foram interceptados. Esse tipo de cena, infelizmente, não é novo no Oriente Médio, mas desta vez existe algo diferente: a escala da escalada. O que começou como ataques direcionados rapidamente evoluiu para uma dinâmica de retaliações que envolve vários países e diferentes frentes de combate. Segundo reportagem da BBC publicada em 5 de março de 2026, o conflito entre Israel e Irã entrou em seu 6º dia, com novos bombardeios e uma expansão gradual das áreas afetadas. E essa expansão preocupa analistas, porque quando uma guerra começa a ultrapassar suas fronteiras iniciais, o risco de consequências globais aumenta drasticamente. No Líbano, por exemplo, a guerra ganhou uma nova dimensão. Israel ordenou evacuações em bairros do sul de Beirute, considerados redutos do Hezbollah. Moradores foram orientados a abandonar suas casas imediatamente. Logo depois, novos ataques aéreos atingiram áreas da capital libanesa. Imagens divulgadas por agências internacionais mostram prédios danificados, ruas cobertas de escombros e colunas de fumaça subindo sobre bairros inteiros. Autoridades locais afirmam que mais de 80 mil pessoas foram deslocadas por causa dessa nova onda de confrontos. Em um dos episódios mais graves, um ataque de drone israelense atingiu um apartamento em um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano. O ataque matou um alto funcionário do Hamas e sua esposa. Esses acontecimentos mostram que o conflito já não está restrito a 2 países. Ele está se transformando em um sistema de confrontos interligados. E cada novo episódio cria mais incerteza. Outro sinal dessa expansão ocorreu no Azerbaijão. Drones iranianos atingiram o terminal de um aeroporto na região de Nakhchivan. E outro caiu próximo a uma escola. 2 civis ficaram feridos. O governo do Azerbaijão reagiu convocando o embaixador iraniano e anunciou um protesto formal. Esse episódio chamou atenção porque o país não abriga bases militares americanas, mas especialistas apontam que o Azerbaijão mantém relações estratégicas com Israel, incluindo cooperação militar e energética. Esse tipo de tensão aumenta o risco de que mais países sejam envolvidos no conflito. Enquanto isso, potências internacionais começaram a se mover. O Reino Unido anunciou o envio de caças Typhoon para reforçar sua presença militar no Catar. Helicópteros com capacidade antidrone também serão enviados para a região. Além disso, um navio de guerra britânico foi deslocado para o Mediterrâneo. Esses movimentos mostram que governos estão se preparando para diferentes cenários. E quando várias potências militares começam a se posicionar na mesma região, o risco de escalada aumenta. Ao mesmo tempo, confrontos também começaram a ocorrer no mar. Os Estados Unidos divulgaram imagens mostrando o momento em que um torpedo atinge um navio de guerra iraniano no Oceano Índico.
Horas antes, autoridades marítimas informaram que a fragata iraniana Iris Dena havia afundado. Esse tipo de episódio mostra que a guerra também está alcançando rotas marítimas estratégicas. E isso nos leva novamente ao ponto central desta crise, o Estreito de Hormuz. Segundo análises citadas pela RFI e pelo jornal Les Echos, o bloqueio dessa rota marítima já começou a provocar reações nos mercados de energia. O preço do petróleo subiu e atualmente gira em torno de $84 por barril. Mas economistas alertam que esse valor pode subir rapidamente. Se o conflito se prolongar e o petróleo se aproximar de $100 por barril, as consequências podem ser profundas. Porque energia é a base da economia moderna. Quando o preço da energia sobe, o impacto se espalha por toda a cadeia produtiva. Combustível fica mais caro, transporte fica mais caro, produção industrial fica mais cara. E o custo de vida sobe. Economistas alertam que esse cenário pode levar o mundo a um quadro de estagflação. Estagflação é quando a economia cresce pouco, mas os preços continuam subindo. É um dos cenários mais difíceis de administrar para governos e bancos centrais. Porque combater a inflação normalmente exige aumentar juros. Mas juros mais altos também desaceleram a economia. Esse dilema já começa a preocupar mercados ao redor do mundo. Além da energia, o bloqueio do Estreito de Hormuz também ameaça o comércio global. Cerca de 11% do comércio marítimo mundial passa por essa rota. Navios que transportam alimentos, fertilizantes, medicamentos e produtos industriais cruzam esse corredor todos os dias. Se essa rota se tornar perigosa ou bloqueada, cadeias globais de suprimento podem ser afetadas. Um dos setores mais vulneráveis é o de fertilizantes. Cerca de 1/3 do comércio mundial desses produtos passa pela região. Isso significa que a agricultura global também pode ser afetada. Países como o Brasil importam fertilizantes de países do Golfo. Se o fluxo desses produtos for interrompido, o custo da produção agrícola pode subir. E isso pode significar alimentos mais caros no mundo inteiro. Enquanto isso, os mercados financeiros já começaram a reagir. Bolsas de valores na Europa e nos Estados Unidos registraram quedas após a alta do preço do petróleo. Investidores tendem a reduzir riscos em momentos de instabilidade geopolítica. Na Europa, o impacto já começa a aparecer nas bombas de combustível. Na França, por exemplo, os preços da gasolina e do diesel subiram rapidamente ao longo da semana. Em alguns postos, o diesel já se aproxima de €2 por litro. Quando combustíveis ficam mais caros, o impacto se espalha pela economia. Fretes ficam mais caros. Produtos nos supermercados aumentam de preço. E o custo de vida sobe. Por isso, governos ao redor do mundo estão acompanhando a situação com extrema atenção. Porque o que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas um conflito regional. É um evento que pode desencadear uma crise econômica global. Energia, comércio e mercados financeiros estão profundamente conectados. Quando um desses pilares entra em crise, os efeitos atravessam continentes. Neste momento, o mundo acompanha um conflito que ainda está em pleno desenvolvimento. As decisões tomadas nos próximos dias ou semanas podem determinar não apenas o rumo da guerra, mas também o impacto que ela terá sobre a economia global. A grande pergunta agora é simples: até onde essa escalada pode chegar? Se o bloqueio do Estreito de Hormuz continuar e a guerra se intensificar, os riscos econômicos podem se tornar cada vez mais reais. Para muitos analistas, a guerra no Oriente Médio deixou de ser apenas uma disputa regional. Ela se tornou um teste para a estabilidade da economia mundial. Enquanto mísseis cruzam o céu e governos tomam decisões estratégicas, mercados, empresas e famílias ao redor do mundo aguardam o próximo capítulo dessa crise. E diante desse cenário incerto, surge uma pergunta inevitável. Se a guerra continuar se expandindo, qual será o verdadeiro custo econômico para o mundo? Diante deste cenário sombrio, qual é a sua avaliação sobre as reais chances de uma crise econômica global? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater como podemos nos proteger financeiramente deste estreito mortal.